Lembrando depois de preencher o formulário de frequência, dar boa tarde a todas que estão aqui. Hoje nós estamos num coletivo de mulheres nesse segundo ciclo, no segundo encontro do ciclo de estudo sobre pesquisa científica e metodologia. No primeiro encontro, a gente discutiu a questão de uma introdução sobre o pensamento científico e os seus marcos históricos, como ocorre essa evolução da ciência e, claro, as contradições quando a gente pensa uma ciência numa lógica hegemônica, colonialista, de qual o modelo de ciência que a gente tem predominante e hegemônico nas nossas academias, nas nossas universidades, e que estão implicando os nossos currículos de formação, seja na área das ciências humanas, seja na área das ciências da saúde. E hoje a proposta é a gente falar um pouco de uma tipologia de pesquisa. Então, antes de começar, eu queria ouvir, ou pode escrever no chat, qual tipo de pesquisa vocês já ouviram falar? E assim, não tem resposta certa ou errada. É só saber o que você já ouviu de tipo de pesquisa. Não quero dar spoiler, quero deixar vocês. Então, pode colocar no chat. Eu já ouvi falar da pesquisa tal, ou da pesquisa tal. Quem fez a leitura do que eu coloquei de leitura pré-encontro, possivelmente viu vários tipos de pesquisa escrito lá. Então, só para ver também o nível de vocês, já do que vocês conhecem como tipos de pesquisa. Pode escrever no chat, pessoal, ou abrir o microfone e falar. Que tipo de pesquisa? A Lanús colocou, né? Tipo de pesquisa. Pesquisa quanti ou pesquisa qualitativa. Laila também colocou pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, pesquisa quali-quantitativa. Ótimo. Mas tem mais, tem outros tipos que a gente tem. Leide, Amanda. Enquanto vocês colocam, eu já vou reproduzindo a minha tela aqui com a apresentação que a gente vai levar a condução do nosso encontro hoje. Amanda, pensando lá na enfermagem, Leide na medicina, quais que vocês já ouviram falar? A pesquisa de escopo, né, que são os estudos de revisão, isso, revisão integrativa, temos revisão sistemática, são modelos de pesquisa, né? Dentro da pesquisa, dos tipos de pesquisa, as pesquisas de revisão, e aí são tipos de revisão que vocês estão colocando. Revisão de escopo, integrativa, narrativa. Muito bom. Então, a gente vai fazer um pouco desse recorte, como eu anunciei para vocês. A gente não vai conseguir superar, dentro de um encontro de 1 hora, abarcar todos os tipos de pesquisa que a gente tem no universo da construção de ciência. Mas eu busquei fazer um recorte no que atravessa o campo da saúde coletiva, e aí pensando as ciências humanas e as ciências da saúde. Então, aqui a gente vai explorar um pouco desses tipos de pesquisa no tipo metodológico que a gente costuma adotar. Lembrando que no primeiro encontro, grande parte de vocês relataram que, para a gente pensar a ciência, um dos elementos fundamentais é entender e cumprir com os aspectos metodológicos. Então, o tipo de pesquisa, ela está atrelada à perspectiva metodológica. E quais são os tipos de abordagens? Então, vocês já mencionaram, a gente tem as abordagens quantitativas, abordagem qualitativa, quanti-qualitativa, ou que a gente vai sugerir como tipo de pesquisa com múltiplas abordagens, múltiplos métodos. Então, a gente vai trazer um pouco desse cenário aqui com vocês. Deixa eu só reduzir, ficou muito grande. Agora ficou melhor. Então, só um recordatório mesmo do que a gente já tratou no primeiro encontro, né, do que é a ciência
e qual o papel da pesquisa científica na construção do conhecimento para a sociedade. Então, dentro do que a gente falou lá no primeiro encontro, eu demarquei aqui, né, 3 pontos que são importantes a gente resgatar. Que a pesquisa científica, ela tem um papel fundamental de gerar conhecimento, ou validar um conhecimento, seja ele um conhecimento popular, um saber popular, um senso comum, falamos disso no primeiro encontro. Então, o papel da ciência nesse contexto e da pesquisa científica é expandir essas fronteiras do nosso saber e da construção de conhecimento, porque ela vai questionar pressupostos, fatos, fenômenos e tentar identificar aí sejam condições de uma avaliação ou de confirmação dessas hipóteses ou validação dessas hipóteses, criar novas teorias, falamos disso no primeiro encontro também, pensando os paradigmas científicos. Outro ponto importante, enquanto papel da pesquisa científica, é gerar realmente evidências sobre a realidade posta ou sobre determinado tema, ou fenômeno, ou fato. E dentro desse cenário, para a saúde pública, por exemplo, é fundamental a gente tomar as nossas decisões ancorada nas evidências científicas. Então, dentro do campo também das políticas públicas, grande parte das pesquisas vão para consolidar evidências para tomada de decisão dos gestores, dos atores que vão ser os tomadores de decisão para a constituição de uma política pública. Pensando nas ciências da saúde, as evidências científicas são fundamentais para a gente validar intervenções ou terapias. Então, aprimora protocolos clínicos, aprimora intervenções que a gente possa estar realizando junto com a sociedade. E um ponto também que merece um destaque é que a pesquisa científica, ela propicia um benefício social. Então, o papel que a ciência tem, que a gente precisa olhar numa perspectiva ética, é gerar bem-estar ou benefícios coletivos, buscando reduzir desigualdades por meio de soluções inovadoras, novos conhecimentos, novas teorias, novos métodos. Então, a pesquisa científica, em suma, tem esses 3 aspectos fundamentais aí de mudança e transformação na nossa sociedade. Podem intervir, tá, pessoal, se vocês quiserem fazer apontamentos também. E aí, vamos lá para o que vocês já mencionaram logo de cara quando eu perguntei sobre tipos de pesquisa. A gente precisa compreender que dentro da tipologia de pesquisa, a gente vai trabalhar com abordagens. E dependendo da área do conhecimento que eu estou vinculada, que eu me aproximo para construir as minhas pesquisas, eu vou me aproximar mais de uma abordagem quantitativa ou da abordagem qualitativa. E aí, aqui, alguns elementos para a gente entender um pouco as distinções. Lembrando que uma não é oposta à outra. Tanto é que a Laila falou, a gente tem estudos qualitativos. Então, tem estudos que vão entender essas abordagens como complementares para chegar aos objetivos da sua pesquisa. Então, de imediato uma não é oposta à outra. Então, cada uma tem os seus elementos próprios e, a depender do tipo de estudo, elas podem ser complementares. Então, você vai utilizar tanto a abordagem qualitativa e quantitativa naquele estudo. A pesquisa qualitativa, qual que é o objetivo geral que ela vai nos apresentar? Vai buscar explorar significados, percepções, experiências, compreender os fenômenos sociais, né, culturais. Então, o professor Ivo falou que a área dele de estudos, né, é na área sociocultural. Na educação física, por exemplo, no programa de pós-graduação de educação física, eu também atuo na linha de pesquisa de estudos socioculturais. Então, a pesquisa qualitativa, ela vai ser uma abordagem muito utilizada
especialmente nessas linhas de pesquisa. Assim como na saúde coletiva também. Quando a gente olha as linhas de pesquisa da pós-graduação, da saúde coletiva, quando vai se desenvolver estudos no campo da educação em saúde, da promoção da saúde, de avaliação de programas e de políticas públicas, a gente vai perceber que a pesquisa qualitativa vai ser uma abordagem muito adotada. Quando a gente pensa promoção e educação, muitas vezes muito mais focada na pesquisa quali. Na área de avaliação e de gestão, muitas vezes a gente vai ver uma perspectiva de métodos mistos, que é a terceira abordagem aí que eu estou colocando para vocês. E, claro, na epidemiologia, que é uma das linhas de pesquisa na saúde coletiva, a gente vai evidenciar muito mais o uso dos estudos no contexto de abordagem quantitativa. E mais à frente eu vou trazer um pouco desses destaques, pensando nas ciências humanas e ciências da saúde. Então, dentro disso, a gente vai ter N instrumentos, técnicas que vão ser utilizadas, desde coleta a análise dos dados, pensando constituir a metodologia a partir da abordagem, seja qualitativa, seja da abordagem quantitativa. E aí, dentro das pesquisas quali, os instrumentos e as técnicas que mais têm sido utilizadas, e não só essas, é o uso das entrevistas, é a observação participante, pesquisas etnográficas também são desenvolvidas no campo da antropologia, grupos focais. Na saúde mental se utiliza muito da técnica de coleta por meio de grupos focais ou as entrevistas em grupo. Então, a gente até, não sei se todas vocês tiveram oportunidade de participar daquela oficina que teve em janeiro pelo GAT5, com foco na formação nessa técnica de grupo focal, porque o próprio GAT5 vai usar esse instrumento e essa técnica na pesquisa sobre maternagem. Então, aqui vocês visualizam um pouco desse cenário de quais instrumentos e técnicas que são usualmente tratadas e utilizadas no campo da pesquisa qualitativa. A análise interpretativa ela é fundamental nos estudos qualitativos, então, muito mais do que descrever a realidade, descrever o fenômeno, é você poder problematizar aquela realidade por meio dos dados que você coletar na pesquisa. Então, vai exigir um esforço de uma análise interpretativa, argumentativa, crítica, no campo das pesquisas, na pesquisa qualitativa. E aí, claro, aqui é um panorama genérico, né, do que a pesquisa qualitativa permite, mas existem outras questões também do uso dela, para além de compreender os comportamentos sociais e os significados culturais. Como eu falei, pensando que a pesquisa qualitativa, ela traz essa necessidade de um aprofundamento nos estudos, muitas das nossas análises, elas demandam esse caráter interpretativo, mas numa lógica crítica, reflexiva, de levantamento e de problematização. Já a pesquisa quantitativa, a gente vai perceber que ela vai ter um olhar sobre mensuração dos fenômenos, através mesmo de números, de cálculos estatísticos, de análises estatísticas. Então, se majoritariamente nas pesquisas quali a gente vai observar o uso de instrumentos como as entrevistas, como os grupos focais, a observação, construção de diário de campo, no contexto da pesquisa quant, a gente muitas vezes vai utilizar testes que vão ser realizados, questionários estruturados, a realização de estudos experimentais, análises estatísticas são necessárias, e não são análises estatísticas só num contexto descritivo também, há uma necessidade de uma análise inferencial, para você testar hipóteses, e os estudos epidemiológicos, que, especialmente na saúde pública, a gente demanda muito dos estudos epidemiológicos para compreender o processo de saúde e doença de uma população e da nossa sociedade. Então, os inquéritos são muito utilizados no contexto da saúde pública e está atrelado a essa abordagem da pesquisa
quantitativa. E aí, ela é adequada, como eu mencionei para vocês, para a gente testar hipóteses, estabelecer associação, relações causais, correlações entre os dados, né, com as nossas amostras. E uma terceira, que eu vou chamar como terceira abordagem, mas, como eu disse para vocês, o método mistos é o uso dessas duas abordagens ou outras abordagens de forma complementar, é essa combinação das abordagens para obter uma visão mais completa do problema. Como eu disse, na avaliação de políticas públicas, avaliação da gestão pública, na saúde coletiva, a gente desenvolve isso muito pensando a avaliação dos programas, das estratégias, das políticas de saúde. Grande parte dos estudos, eles vão adotar os métodos mistos pela complexidade do fenômeno que está sendo estudado. Então, vai desenvolver triangulação de dados, triangulação de tipos de pesquisa, né, de estudos, vai ter uma complementariedade metodológica com o uso da abordagem quant, da abordagem quali, vai construir isso numa forma de sequenciar a explicação, então, sequências explicativas. Essa conjugação e combinação de abordagens é buscando uma validação cruzada, entendendo que as abordagens têm limitações, então, onde uma está limitada, a outra vai permitir uma validação daqueles resultados. E o importante quando se usa a combinação de múltiplas abordagens e múltiplos métodos é fortalecer os resultados, compensando as limitações que cada método isolado possui. Então, é nesse cenário que a gente vai constituindo as nossas pesquisas. E aí, dentro dessas abordagens, os estudos e as pesquisas, elas podem ter caráteres diferentes. Então, eu posso, dentro de uma abordagem qualitativa, fazer uma pesquisa descritiva, eu posso fazer uma pesquisa exploratória, eu posso fazer uma pesquisa documental, eu posso fazer uma pesquisa experimental, de acordo com cada uma dessas abordagens que a gente relatou anteriormente. Então, dentro desses tipos de pesquisa, considerando as abordagens metodológicas que vocês apontaram, né, a quantitativa, qualitativa, a gente tem uma que costuma ser a mais adotada, né, de maior interesse dos pesquisadores, que é o tipo de pesquisa exploratória. Alguém já tinha ouvido falar desse tipo de pesquisa? Já participou de alguma pesquisa com esse caráter de tipo pesquisa exploratória? Eu queria ouvir vocês rapidamente para não me sentir tão sozinha aqui. Olhando também para as características do que é uma pesquisa exploratória. Seja na iniciação científica, seja em algum projeto da universidade, seja no serviço. Você pode ter participado como pesquisador, mas como participante de uma pesquisa exploratória. Fala, não, eu fui entrevistada. Ah, eu respondi um questionário. Pode levantar a mãozinha, fazer o joinha assim, já participei, já vi pesquisa exploratória. Pessoal? Sim, não? Tá. Então, a pesquisa exploratória, como vocês estão vendo aí, quase sempre ela é utilizada quando a gente tem um problema ou um fenômeno que ainda foi pouco explorado no contexto de produção científica. Então, o objetivo de uma pesquisa exploratória é aproximar a gente desse fenômeno que ainda é pouco conhecido ou tem estudos muito incipientes sobre determinado objeto e proporciona a gente se familiarizar sobre aquele fenômeno ou objeto que ainda tem pouca evidência ou pouco conhecimento sobre ele. Para a gente fazer uma pesquisa exploratória, vocês até indicaram, né? A gente pode fazer os estudos de revisão, e aí dentro disso a gente pode fazer revisão bibliográfica, e aí dentro das revisões bibliográficas a gente tem diferentes tipos de revisões, como vocês mencionaram, revisões sistemáticas, a revisão de escopo, revisão narrativa, revisão integrativa,
E esse é o primeiro passo para a jornada científica. Então, como profissional ou estudante, sempre que vocês forem tratar de tentar conhecer um determinado fenômeno ou um objeto, o primeiro passo é buscar o que se tem de produção sobre aquele objeto ou aquele fenômeno, já dentro da ciência. Então, é fazer um estudo mesmo de revisão, seja na literatura mais clássica, seja no que está produzido nos periódicos, no banco de teses e dissertações, e fazer um mapeamento, seja bibliométrico, seja de estudos de revisão, para entender como que esse fenômeno, esse objeto, ele já tem um grau de familiaridade dentro da área de ciência, na área científica. Além disso, a gente pode adotar outras estratégias de levantamento de informações sobre esse objeto que está sendo investigado. Então, posso desenvolver entrevistas, posso fazer estudos de casos iniciais. Por exemplo, nesse momento, eu estou orientando um trabalho de uma profissional do HC, em que ela quer compreender como que o profissional de educação física tem sido visto dentro dos hospitais, no trabalho, na atenção hospitalar. O primeiro passo que ela fez foi buscar na literatura o que a gente já tem de produção sobre a inserção do profissional de educação física no contexto hospitalar. Quando ela foi fazer essa revisão, ela achou 2, 3, 4 artigos relacionados a esse objeto de estudo dela. Então, já justificou por que era importante ela fazer esse estudo. Ou seja, a pesquisa dela é no tipo exploratória. Só que ela não vai conseguir, obviamente, em todas as unidades hospitalares do Brasil, entender onde tem profissional de educação física para fazer entrevista com todos esses profissionais ou com todos os usuários desses hospitais que são assistidos por um profissional de educação física. Então, ela fez o quê? Constituiu um estudo de caso. Então, ela está estudando a inserção do profissional de educação física dentro do Hospital das Clínicas da UFG. Então, veja que ela está cumprindo com tudo que está previsto para a gente pensar um tipo de pesquisa exploratória. Ela fez o estudo de revisão, ela constituiu um estudo de caso a partir do momento que ela identificou que ainda carece de estudo sobre essa temática. E quais os objetivos de uma pesquisa exploratória? A gente gerar hipóteses preliminares, identificando variáveis chaves, categorias analíticas prioritárias, para que possa ser proposto novos estudos e novas investigações a partir dessas hipóteses que foram levantadas nesse estudo exploratório. Seguindo, então, a gente tem um segundo tipo de pesquisa, que eu já até mencionei para vocês, que são as pesquisas descritivas. As pesquisas descritivas, elas vão tratar muito mais de observação de um fenômeno ou de uma realidade. E aí ela vai fazer uma coleta minuciosa, sistemática, monitorando, acompanhando aquele fenômeno estudado. Então, os estudos observacionais, né, a observação, ela é fundamental na pesquisa descritiva. Então, pensando o trabalho, seja no SUS, quando a gente vai desenvolver pesquisas no SUS, quase sempre um pesquisador ele vai chegar até na unidade investigada ou que é co-participante da pesquisa, ele vai ficar um tempo lá, ele vai levantar informações daquele serviço, ele vai fazer entrevistas, ele vai escrever diário de campo de todas as vezes que ele visitou aquele serviço, para identificando um pouco da realidade e do fenômeno, dos processos do que é desenvolvido dentro daquela unidade que é investigada ou qual participante. A forma, então, que uma pesquisa descritiva vai trazer para a organização dos dados vai ser por meio de catalogação. Então, a gente vai organizar esses dados observados de forma metódica, criando variáveis, categorias analíticas, e vai buscar, por meio da pesquisa descritiva, uma caracterização, ou seja, a identificação de padrões, correlação, atributos essenciais. Então, por exemplo, a gente pode fazer estudos e pesquisas que vão
conjugar a pesquisa exploratória e descritiva. Então, a minha pesquisa vai ser exploratória descritiva. Então, eu posso fazer uma pesquisa que abarque esses dois tipos. Então, eu vou buscar caracterizar determinados padrões, correlações, e também fazer a exploração daquela realidade. Então, eu quero também deixar demarcado para vocês que a pesquisa, ela não necessariamente ela precisa estar restrita a apenas um tipo de pesquisa. Ela pode complementar e convergir mais de uma tipologia, mais de um tipo. Então, ela pode ser uma pesquisa exploratória experimental, exploratória descritiva. Então, também quero que vocês tenham esse olhar de forma ampliada. Acho que não é porque eu escolhi um tipo e eu tenho que fazer só restrito àquele tipo. A minha pesquisa, ela pode fazer a associação, a relação entre dois tipos ou mais de pesquisa. A pesquisa descritiva, pessoal, então vai tentar fazer um detalhamento. Enquanto a exploratória ela identifica essa realidade, faz um panorama geral, a descritiva ela já vai buscar detalhar aquele fenômeno, seja social, seja clínico, a partir de um rigor metodológico. Vai estabelecer perfis epidemiológicos abrangentes, por exemplo, vai mapear características populacionais específicas. Então, os inquéritos que eu já mencionei para vocês, está muito vinculado a um modelo de pesquisa descritiva, que é essa caracterização, né, da população, a caracterização de um perfil epidemiológico, fornecendo uma base sólida para as intervenções que possam ser realizadas no âmbito das políticas públicas. A pesquisa explicativa, que é o terceiro tipo, aqui a gente vai perceber que ela vai buscar identificar relações potenciais dentro de fenômenos que estão sendo estudados, ou de fatos. E aí ela vai problematizar essas questões, essas relações. Então, é uma investigação na pesquisa explicativa que a gente vai ter, porque ela vai testar hipóteses. Então, a pesquisa explicativa vai ter relação também muito com a gente identificar os modos que as pessoas vivem, os padrões em que a gente tem na nossa sociedade, né? Vamos fazer testes estatísticos para poder explicar determinada situação. Então, a gente observa que a testagem de hipóteses ela é o marco aqui dentro da pesquisa explicativa. A análise vai sempre buscar essa análise causal por meio dos testes e explicar mecanismos subjacentes que possam influenciar no fenômeno ou no objeto que a gente está estudando. Aqui tem uma questão que é importante a gente entender. A pesquisa explicativa, ela sobrepõe, né? Ela vai muito além da lógica da pesquisa descritiva, porque a descritiva, vocês viram, ela vai caracterizar uma população, um perfil. Aqui na pesquisa explicativa, por meio dos testes estatísticos, ela vai tentar revelar o porquê daqueles fenômenos. Então, pensando, Laila, no geral, nas áreas de ciências sociais mais comuns, exato, as pesquisas exploratórias, que a gente vai observar muito mais nas ciências humanas, as exploratórias. As explicativas, a gente vai ver muito nas ciências da saúde, especialmente naquelas que têm estudos clínicos, né? Os ensaios clínicos vão desenvolver muito mais a pesquisa explicativa para avaliar a questão do perfil clínico, né, de terapias que foram utilizadas em determinada intervenção clínica. Então, é isso mesmo. Muito bom, Laila, você trazer essa questão de refletir, né, como que nas ciências sociais a gente acaba desenvolvendo mais as pesquisas exploratórias. E como eu mencionei para vocês, a saúde coletiva, como é uma área interdisciplinar, ela acaba conseguindo convergir com esses tipos de pesquisa. Então, a gente observa na saúde coletiva, muitas vezes, a associação da pesquisa exploratória com a descritiva, ou a pesquisa exploratória com a explicativa. Então, a gente pode observar esses múltiplos tipos dentro do campo da área de conhecimento da saúde coletiva. E aí, claro, para cada tipo de pesquisa, como eu já mencionei para vocês, o tipo exploratória, descritiva ou a explicativa,
a gente também vai ter tipos de instrumentos e técnicas que vão ser utilizadas para coleta de dados, visando um rigor metodológico e de acordo com a abordagem metodológica adotada. Então, a escolha que a gente vai ter tem que ser adequada para exatamente garantir uma qualidade e uma validade científica dos resultados que a gente vai obter. Então, a gente vai poder utilizar questionários, e aí pode ser questionários estruturados. Por exemplo, eu estou orientando uma estudante no mestrado da saúde coletiva, que o objeto que ela tem de estudo é compreender o impacto, né, o impacto que se tem da intervenção da auriculoterapia no tratamento de ansiedade. Então, ela vai utilizar um questionário, que é um teste próprio para avaliação da ansiedade. E esse questionário são com perguntas fechadas, ele trabalha com uma escala, e a partir dessa escala você vai ter um valor, né, um score, e esse score vai determinar o nível de ansiedade desse indivíduo. E a proposta dessa pesquisa, dessa orientanda que está comigo no mestrado da saúde coletiva, ela vai fazer a aplicação do questionário antes do tratamento com a auriculoterapia, ou seja, antes da intervenção, que a gente fala que é o tempo zero. Então, ela aplica o questionário, né, que avalia a ansiedade. Ela vai ter um score ali daquele indivíduo e dos sujeitos que vão participar da pesquisa com ela. Aí ela vai fazer um acompanhamento com a auriculoterapia, que é uma prática integrativa, né, prevista dentro do Sistema Único de Saúde. Então, ela vai ficar ali 8 semanas em acompanhamento com esse paciente, com esse usuário, fazendo as intervenções com a auriculoterapia. No meio desse processo de intervenção, quando for a 4ª sessão da intervenção, da aplicação da auriculoterapia, ela vai aplicar novamente o questionário com os sujeitos participantes. A gente vai ter um novo score. Pode ser o mesmo que teve lá no tempo zero, como pode ser um novo score. Ou seja, talvez nesse meio do acompanhamento com essa profissional, possa ser que reduza o score de ansiedade. Então, ela já vai ter elementos para depois discutir se foi realmente a intervenção com a auriculoterapia que gerou mudanças nesses scores do questionário aplicado. Depois, ao final do período que ela vai fazer o tratamento com a auriculoterapia, ou seja, das 8 semanas, ela vai aplicar o T2, que é o último questionário de avaliação da ansiedade. E a gente vai ter um novo score desse sujeito. E vamos comparar desde o T0 até o T2 com a aplicação desse questionário. Então, observem, aqui ela tem uma pesquisa que ela vai ser explicativa, tanto exploratória quanto explicativa. Então, ela vai utilizar um questionário para captar dados quantificáveis. Por quê? A gente vai ter um número, porque o score nada mais é que um numérico, que vai balizar dentro desses scores se a pessoa está com um nível de ansiedade leve ao nível de ansiedade mais grave. E a intervenção acontecendo ao longo desse processo para tentar compreender se essa intervenção está fazendo variações no score de ansiedade. Me fiz entender para vocês levarem um pouco do que vem a ser cada tipo de pesquisa e por que determinado instrumento ele é mais adequado para esse tipo de pesquisa? Pode pôr um joinha aí, tá, gente? Só para eu saber que vocês estão conseguindo acompanhar. Outro tipo de instrumento são as entrevistas. E aí, como a Laila falou, nas ciências sociais, muitas vezes a gente vai adotar esse instrumento, né? As entrevistas, sejam elas semi-estruturadas, sejam as entrevistas em profundidade, sejam as entrevistas buscando captar a história de vida ou as narrativas de história de vida das pessoas, e ela visa aprofundar as nossas percepções e as experiências individuais através de um diálogo estruturado. Outro ponto importante, e que muitas vezes a gente acaba fazendo
no movimento também de complementariedade, junto com a aplicação de questionário ou de entrevistas, é a observação enquanto técnica. E a gente pode ter observação direta, a gente pode ter observação participante, para captar os comportamentos naturais nos contextos reais. Então, a gente vai ali para aquela realidade e vai acompanhar o cotidiano. Então, por exemplo, na minha pesquisa do doutorado, que eu avaliei, fiz um acompanhamento com um programa ministerial do SUS, que é o Academia da Saúde, eu levantei alguns municípios que possuíam polos da academia, aqui no estado de Goiás. Eu tive que viajar até esses municípios. Passei 2, 3 dias nesse município, dentro do polo, acompanhando a rotina de trabalho dos profissionais de saúde, identificando quem estava chegando ali para ser acompanhado por aquele polo, qual era o perfil da população que estava sendo, né, assistida. Então, eu passava ali 3 dias olhando, fazendo, né, constituindo o meu diário de campo. Como que eu fazia isso? Chegava no serviço, me apresentava, logo eles já me situavam ali como que era a organização do trabalho, me colocavam livre para transitar dentro do programa, do polo do academia. Eu acabava fazendo algumas anotações, fazia no meu bloquinho de notas, mas sempre que eu finalizava o meu dia de visita naquele polo, ao entrar no meu carro para voltar para o hotel, eu já pegava e registrava em formato de áudio o meu diário de campo. Então, eu já fazia todas as minhas. O registro das minhas impressões por meio da observação direta pela gravação. Então, eu constituí o meu diário de campo assim que eu finalizava o processo de visita naquele dia. Por que, que é importante, num processo de uso de técnica de observação, assim que eu termino a minha visita e eu estou ali na etapa de observação, eu já fazer o registro do meu diário de campo? Eu adotei o diário de campo registro em áudio, então eu usava o gravador do meu celular e já falava tudo que eu tinha de impressões daquilo que eu tinha vivenciado ali na observação. Mas, claro, você pode fazer seu diário de campo à mão, você tem um caderninho, vá registrando. Eu, particularmente, não gosto de fazer isso, a não ser tomar notas. Então, o caderninho de notas é pôr alguns termos chaves, algumas palavras chaves de algo que eu observei, do que eu estava acompanhando ali da rotina. Por que que eu prefiro só pôr tópicos ou pontos chaves no meu bloco de notas? Porque se dependendo você fica escrevendo muito durante a observação, isso pode gerar algum desconforto para as pessoas que estão ali como observadas por você, os profissionais de saúde. Será que ela está escrevendo? Será que está falando alguma coisa de mim ali, que ela está escrevendo alguma coisa? Eu, particularmente, como pesquisadora, eu já prefiro só fazer algumas anotações pontuais no meu bloquinho de notas de alguma coisa que tenha saltado aos meus olhos ali naquele momento da observação, mas assim que eu saio do campo, pensando que é uma pesquisa de campo exploratória, né? Assim que eu saía do campo, que eu tinha me afastado dali, eu já de imediato fazia a gravação do meu diário de campo daquele momento da observação. Então, são estratégias que eu estou trazendo aqui para vocês pensarem também com o uso da técnica da observação direta ou da observação participante. Outro tipo de técnica que é interessante utilizar, especialmente quando você faz análise de políticas públicas, é a análise documental, que é você investigar registros históricos, documentos oficiais, documentos normativos, institucionais, para que você possa ali levantar informações e dados que possam ser relevantes para a sua pesquisa. Então, a pesquisa de análise documental, ela é bem oportuna quando a gente vai fazer a análise, por exemplo, de políticas públicas, porque a gente vai resgatar a portaria que instituiu aquela política, notas técnicas, ofícios, decretos, publicações em diário oficial. Eu já fiz pesquisa fazendo o estudo sobre as publicações no diário oficial, em relação a uma política pública e de destinação de financiamento para aquela política pública. Então, eu fui trabalhando durante
2 anos olhando tudo que era publicado sobre a transferência de financiamento para uma política pública em diário oficial. Então, é uma forma de pesquisa. E um ponto que eu quero demarcar para vocês é: não existe uma pesquisa, um tipo de técnica que é melhor que a outra. Tudo depende da sua abordagem metodológica e do tipo de pesquisa que você optou em fazer, tá? Então, é importante também demarcar isso. É melhor fazer análise documental ou é melhor fazer pesquisa de campo com a pesquisa do tipo exploratória, né? É melhor aplicar questionário? Tudo depende da abordagem metodológica, do tipo de paradigma que você escolheu para sua pesquisa e também o tipo de pesquisa que você decidiu conduzir. É importante também a gente entender que, a depender do tipo de pesquisa, a gente vai usar instrumentos muito específicos. Por exemplo, numa avaliação de ansiedade, a gente já vai utilizar um instrumento validado. É um teste já validado, né, pela ciência. Então, já é um instrumento específico que não vai ser construído pela a pesquisadora, ela já vai utilizar esse instrumento que já tem uma validação científica. Então, instrumentos específicos também podem ser adotados, como ferramentas clínicas, escalas, exames laboratoriais, adaptados aos objetivos específicos. Então, na enfermagem, na medicina, muitas vezes a gente vai fazer algum diagnóstico, algum exame laboratorial e avaliar o resultado desse exame laboratorial e vai compor a nossa pesquisa. E lembrando, gente, não é porque eu decidi pelo questionário, também não posso fazer mais nada dos outros. Na minha pesquisa do doutorado, eu fiz a observação direta, eu apliquei questionário, eu fiz entrevista, ou seja, eu usei várias técnicas no doutorado. Então, fiz análise documental, tem um capítulo da tese que é só análise documental sobre as políticas do SUS relacionada à promoção da saúde. Então, percebam, praticamente eu usei todas as técnicas que estão aqui. Em algum momento da pesquisa, eu precisei adotar uma técnica específica. Então, é permitido e até oportuno para tornar a pesquisa mais robusta a combinação de múltiplos instrumentos. E na saúde coletiva, isso fica muito claro. Nas ciências sociais também se usa, né, essa combinação de técnicas ou instrumentos. Então, é válido, sim, você combinar diferentes instrumentos e técnicas. Na pesquisa qualitativa, como eu já até mencionei para vocês, a característica da própria abordagem, muitas vezes ela vai demandar a gente desenvolver o uso de técnicas por meio das entrevistas, por meio da observação. O uso de grupo focal também é muito oportuno na pesquisa qualitativa. A análise textual, a análise documental também é muito utilizado. Todas essas técnicas, elas são frequentemente adotadas na pesquisa qualitativa, para poder capturar significados, experiências, contradições, dissensos no discurso, no que está normatizado, e vai revelar, se a gente olha para a saúde, percepções sobre a saúde, percepções sobre doença, relações sociais complexas. Então, a pesquisa qualitativa nos permite utilizar, em grande parte, essas técnicas e esses instrumentos que estão aqui levantados. Na pesquisa quantitativa, o olhar é muito mais em mensuração. Então, a gente vai ter como rigor metodológico buscar atingir um nível de confiança estatística. Então, as pesquisas quantitativas vão estar focadas em ter um alto grau de confiabilidade. Então, quando a gente pega os estudos quantitativos, quase sempre vai estar ali, nossa pesquisa teve um índice de confiança de 95%. Isso é um padrão que a gente vai ter para generalizações confiáveis e para replicabilidade dos estudos quantitativos. A gente vai trabalhar na pesquisa quantitativa sempre nesse foco muito do numérico, né, da gente ter mensuração. Então, a gente vai ter que definir também tamanho de amostra. Quanto mais ampla essa amostra, mais ela vai ter confiança e representatividade populacional, mais poder estatístico. Então, por exemplo, numa pesquisa quali, eu posso desenvolver uma entrevista com 10 pessoas. Eu não preciso trabalhar com a lógica da amostra.
porque é uma outra perspectiva que eu vou estar desenvolvendo ali. Eu estou querendo aprofundar sobre aquele fenômeno. Então, se eu fizer entrevista com 10, 20, 30, lembrando que quase sempre nas pesquisas Quali, a gente ainda vai ter um mecanismo de validação que é usar a saturação teórica. Então, chega no momento que eu fiz 10 entrevistas, eu cheguei na 8, a pessoa praticamente respondeu o que as outras 7 estão falando. Cheguei na 9, praticamente não tem nada novo. Cheguei na 10, nada emerge de algo que saia daquilo que as outras entrevistas me trouxeram. Então, eu já cheguei num ponto que eu não consigo avançar, não tem algo novo sendo apresentado junto com os sujeitos participantes. Então, eu paro ali. As 10 entrevistas, para mim, foram suficientes. Na pesquisa Quant, não. A gente nem vai colocar a possibilidade de amostra de 10 pessoas. Não vai acontecer. E não existe isso. A gente vai buscar sempre ampliação das amostras, é buscar centenas de pessoas. Então, quanto maior a nossa amostra, maior o poder estatístico dela, mais robusta vai se tornar as análises de correlação e causalidade. Então, a gente vai ter que buscar um numérico bem elevado para desenvolver a pesquisa quantitativa. A gente vai quantificar e estratificar fatores. Então, a gente trabalha com índice de risco no contexto das pesquisas quantitativas. Então, para vocês perceberem, os métodos estatísticos, matemáticos, cálculos, vai ser colocado como elemento fundamental na pesquisa quantitativa. E aí, como eu mencionei para vocês, não é só pensar a estatística descritiva, percentual que a gente vai ter, ou que a gente vai colocar, né, que é a frequência absoluta e frequência relativa. Não, a gente tem que ir muito além da lógica descritiva. Então, a estatística inferencial, muitas vezes, ela vai estar sendo apresentada nas pesquisas quant, para que a gente possa interpretar de forma mais adequada esses resultados. Quais instrumentos que a gente costuma utilizar em pesquisa quantitativa? Já mencionei para vocês. Então, os questionários estruturados, testes clínicos, com as escalas que vão ser utilizadas, medições objetivas, tudo para produzir resultados generalizáveis. A gente vai trabalhar com números para entender informações através de variáveis que são controladas e mensuráveis. Então, diferente na pesquisa Quali, que a gente vai trabalhar com categorias analíticas, aqui na quantitativa a gente vai pensar as variáveis. Então, vão existir as variáveis dependentes, as variáveis independentes, que a gente vai utilizar no momento das análises estatísticas. Muito vai ser utilizado a pesquisa quant para testes de medicamento, ou seja, a indústria farmacêutica utiliza muito nesse contexto para validação de medicamentos, ensaios clínicos randomizados, os estudos epidemiológicos com grandes populações, todos vão ter um viés com a pesquisa quantitativa. Ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Podem perguntar também. A gente está indo quase para o final do nosso segundo encontro, né? E aí eu vou trazer algumas ilustrações a partir do tipos de pesquisa e as abordagens que a gente já discutiu aqui ao longo desse nosso encontro do ciclo de estudos. Na saúde pública, o que a gente vai perceber, e aí falando das pesquisas quantitativas, o uso dos inquéritos epidemiológicos são muito importantes. Então, quem está na saúde possivelmente já ouviu falar de algum inquérito, como o Vigitel, a Pesquisa Nacional de Saúde, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, a PENSE, todas são na lógica dos inquéritos epidemiológicos. Os inquéritos epidemiológicos, então, são instrumentos metodológicos robustos, vão trabalhar com uma amostra que vai ser acima de 1.000 pessoas, como vocês viram ali, né, para tornar mais robusta a validação dos dados. Traz um panorama sanitário da população, buscando uma coleta sistemática dos dados em larga escala. Eu sugiro para quem não conhece, dar uma pesquisada nos inquéritos de saúde, para conhecer, inclusive, um pouco como que é esse desenho metodológico, pensando uma pesquisa quantitativa dentro dos inquéritos. Então, vou colocar até aqui no chat para vocês, depois vocês pesquisem essas pesquisas e esses inquéritos.
Por que os inquéritos eles são importantes? Porque eles servem para o mapeamento da situação epidemiológica de uma população. Então, determinar com precisão a prevalência e incidência de doenças nas populações em determinado território e demograficamente delimitado. É um elemento fundamental para a área da saúde pública, que é a vigilância em saúde, porque você permite um acompanhamento sistemático dos padrões epidemiológicos, demográficos, buscando detectar precocemente os surtos ou o aparecimento e evolução de determinadas doenças e acompanhamento dos determinantes sociais de saúde. Os inquéritos são elementos importantes para fazer avaliação também, é um mecanismo de avaliação, porque vai quantificar o impacto de intervenções de saúde no panorama epidemiológico. Então, por exemplo, na vigilância, das agendas prioritárias é a imunização. Então, a gente fica monitorando a cobertura vacinal. A Nívia pode me contribuir, porque atua nessa área também da vigilância. Então, a cobertura vacinal, ele vai ser um balizador para a gente saber como que está a evolução de uma determinada doença que pode ser, né, mitigada ou erradicada por meio da vacinação. Então, recentemente, a gente tem visto o surto de sarampo. A gente vai olhar como que está a cobertura vacinal para o sarampo. Então, os inquéritos, as pesquisas epidemiológicas, elas servem exatamente para a gente identificar o impacto. Opa, quando a cobertura vacinal está completa, qual que é o impacto custo-efetivo que a gente tem, por exemplo, para o sarampo? A gente vai reduzir internações, reduz desfechos desfavoráveis em relação a essa doença. E, claro, não vai ter, a gente evita uma sobrecarga no nosso sistema de saúde. Então, a avaliação, ela permeia os inquéritos e as pesquisas epidemiológicas. E elas servem também para a gente desenvolver um planejamento sobre as intervenções em saúde, porque subsidiam estrategicamente a alocação de recursos e desenvolvimento de políticas sanitárias. A Nívia até colocando, já tive a oportunidade de participar de um inquérito epidemiológico em Goiás, né? Então, olha que bacana. Você quer falar um pouquinho, Nívia, sobre essa experiência, como que foi? Sim, posso falar, Fernanda. Então, no período em que eu estive na Suvisa, nós participamos, enquanto Estado, né, de um inquérito epidemiológico que foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde. Era um inquérito para verificação, né, de incidência, prevalência de esquistossomose em alguns estados do Brasil. Então, eles fizeram uma escolha, né, conforme o perfil epidemiológico na época, dos estados e dos municípios que fariam parte do estudo na época. E Goiânia foi uma das cidades que participou, dentro do estado de Goiás. Não foram todos os municípios, claro, mas foram alguns, e Goiânia também era um dos que participou. Então, ele funcionava de uma forma em que a gente nós coletávamos a amostra de fezes de escolares, né? Então, tinha uma faixa etária que foi delimitada, e aí lá a gente fazia, então, esse contato com os pais da criança e com a criança através da escola, onde era permitido, então, a coleta do material, né? E era feita essa coleta e tinha os laboratórios específicos que faziam essa análise, e depois, como retorno, a gente devolvia, né, para os pais o resultado, né, do parasitológico de fezes das crianças. Então, era mais ou menos assim que funcionava. É algo muito grande mesmo. Demora muito tempo para analisar, né? Então, foi algo que a gente começou em um ano, determinado ano, e nós fomos conseguir devolver resultados e saber como que tinha ficado, né, a pesquisa no ano seguinte. Mas foi bem interessante de participar e entender também como que funcionava na época, né? Porque eram vários estados do Brasil, Goiás fazia parte,
Mas, e como que o Ministério conduziu tudo isso, né? Porque a nível de Brasil era algo realmente muito grande. Mas foi isso, foi um inquérito para verificação da esquistossomose em áreas endêmicas e não endêmicas dentro do Brasil. Veja só, o que a Nívia relata, o que é bacana também para vocês perceberem. Os inquéritos, gente, são pesquisas muito robustas. Vocês viram toda a Nívia, ela descreveu todo o desenho metodológico de como que foi a aproximação, quem era o público-alvo, como que aconteceu o processo de coleta, como que isso foi analisado, foi enviado para análise diagnóstico laboratorial. E aí, um ponto importante, as pesquisas no formato de inquéritos, elas são muito caras. Então, ela tem um custo elevado. Fora que também são demorados. Então, quase sempre, a gente não vai ver um pesquisador individual fazendo sozinho um inquérito. Vocês viram que a Nívia falou, olha, foi no Brasil inteiro. Então, teve envolvimento de uma equipe de Goiás. Possivelmente, nos outros estados foram compostas equipes de pessoas que foram formadas, passaram por capacitação. Então, vejam que é muito custoso uma pesquisa no formato de inquérito. Mas é bacana quem tiver a oportunidade de participar algum dia para perceber também como que todo esse desenho e esse tipo de pesquisa é legal e interessante participar. Mas enquanto pesquisador individual, é muito difícil a gente desenvolver um inquérito. Quase sempre vocês vão observar que a gente vai desenvolver as pesquisas, sejam no contexto de pesquisas documentais, bibliográficas, né, revisão, porque são as que a gente tem mais facilidade de acesso aos dados, ou também porque a gente não tem condições de despender tanto recurso financeiro quanto uma pesquisa de inquérito ela acaba exigindo. Então, para vocês perceberem tanto que é complexo. E é uma pesquisa de campo, e aí a gente já vem aqui para esse, né, contexto aqui de que qual que é a diferença de uma pesquisa documental para uma pesquisa de campo. Lembrando que uma pesquisa exploratória, em grande parte, elas vão acontecer no formato de uma pesquisa de campo. A pesquisa documental, como o próprio nome já diz, ela vai buscar fontes secundárias. Então, vai ser analisado documentos já existentes, dados que já são existentes, e vai permitir que a gente faça uma análise por meio dessas fontes secundárias. Se vocês perceberem, é uma pesquisa que ela tem um baixo custo, porque a gente não vai precisar elaborar instrumentos e ir a campo, poder coletar, porque você, para ir a campo, você vai ter que se deslocar. Como eu falei na minha pesquisa de doutorado, foi gasolina, foi hotel, foi diária de hotel, tive que comprar equipamentos que era para gravação. Então, você tem que despender um recurso financeiro. Na pesquisa documental, como você vai acionar a dados secundários, né, uma fonte secundária, muitas vezes essas fontes já estão públicas, então você consegue acessar, como eu disse, um diário oficial, digital, a portaria de uma política pública. Elas são interessantes, a pesquisa documental, para a gente poder fazer estudos longitudinais ao longo do tempo. Então, numa política pública, por exemplo, a gente costuma fazer uma análise de 10 anos. Então, você vai fazer o acompanhamento de 10 anos daquela política, levantando os documentos relacionados àquela política nos 10 anos. Ou históricos, permite rastrear mudanças ao longo do tempo. Então, por exemplo, no doutorado, eu falei para vocês que eu fiz análise documental. Um dos capítulos é de análise documental. E eu analisei a promoção da saúde. Tinha a portaria de 2006, que foi a que, né, cria a Política Nacional de Promoção da Saúde. Depois a gente tem vários documentos que se desdobram da política, como o Plano Nacional de Enfrentamento de Doença Crônica. A gente tem outros documentos que vão ser criados, as políticas dos segmentos populacionais que vão sendo criadas e que sempre a promoção está aparecendo também ali naqueles documentos. Aí a gente tem uma revisão da Política Nacional de Promoção da Saúde em 2014. Então, percebam que houve mudanças. Se está saindo uma revisão de uma política, a gente teve mudanças ao longo do tempo da nossa noção sobre aquela política. Então, a gente vai observar e rastrear mudanças ao longo do tempo.
identificar padrões evolutivos dos fenômenos sociais e de saúde, sem a gente interferir de fato no contexto natural ou na realidade ali posta. Como eu mencionei para vocês, qual a vantagem de uma pesquisa documental? Ela é de baixo custo, ela é de baixo custo operacional também, demanda pouca logística para a gente poder coletar os dados. A gente tem um acesso às informações de forma mais rápida, porque muitas vezes essas fontes estão de domínio público, e a gente consegue captar de períodos extensos, principalmente no campo da política, e a gente consegue fazer uma análise de grandes volumes de dados, pensando que é um estudo longitudinal. Os estudos de revisão também têm uma perspectiva disso, né? Quase quando a gente vai fazer um estudo de revisão, a gente vai fazer dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos. Então, a gente vai ter um grande volume de produção relacionado àquele objeto ou fenômeno estudado. A pesquisa de campo, já a gente vai observar que ela vai estar buscando a coleta de dados diretamente na realidade. Então, quase sempre a gente vai ter que construir instrumentos como fonte primária, um questionário, um roteiro de entrevista, um roteiro de observação. A gente vai utilizar os questionários, né, como eu falei para vocês, e todos os instrumentos. Ela vai buscar capturar os dados contemporâneos, então ela é um estudo que é transversal, é naquele momento, né? A gente fala que é uma fotografia. A pesquisa documental é o filme, ela vai ali fazendo, né, a coleta num filme. Enquanto que na pesquisa de campo, quase sempre é uma fotografia, um registro daquele momento que a gente vai desenvolver. Possibilita o contato direto com os sujeitos participantes, a gente pode se aprofundar sobre aquela realidade. Só que tem um desafio, como eu mencionei para vocês, tem um maior custo logístico, tem uma necessidade de treinamento dos pesquisadores, como acontece nos inquéritos, tem questões éticas, então tem que passar por comitê de ética, que vai ser um tema que a gente vai trabalhar em um dos nossos futuros encontros. Então, tudo isso são elementos que a gente precisa analisar quando optar por algum tipo de pesquisa, e se for pesquisa documental ou pesquisa de campo. Eu já estou finalizando, mas eu gostaria muito de passar esse videozinho da Débora Diniz. A Débora Diniz, inclusive, ela tem muitos cursos de extensão sobre pesquisa científica no campo das ciências humanas e sociais, né? E ela discute muitas questões éticas em pesquisa. E esse videozinho dela é um dos primeiros cursos que ela faz, mini cursos sobre pesquisa. Ela tem feito mais recentemente as banquinhas, não sei se quem acompanha ela nas redes sociais, e os cursos de extensão da UNB, que é pela UNB que ela faz a banquinha de pesquisa. E esse é um dos primeiros cursos que ela fez com a Quinquilharia, e ela fala de forma síntese o que é o diário de campo, pensando que grande parte dos estudos, como eu falei, da saúde coletiva e nas ciências humanas e sociais, a gente acaba adotando a pesquisa exploratória e constituindo aí essas fases do uso desses instrumentos, que é o diário de campo e a aplicação de instrumentos como questionários e entrevistas. Então, eu vou passar o videozinho dela para a gente assistir. Ele tem 3 minutinhos para a gente já fechar nosso encontro de hoje. Olá, eu sou Débora Diniz e o Quinquilharia é essa conversa todos os sábados sobre pesquisa, escrita, pós-graduação, graduação, monografia. Alguns dos temas que passam por aqui foram provocados pelas pessoas e o de hoje é um desses casos. E é daquelas perguntas bem desafiantes, porque faz: o que é diário de campo? Eu vou mudar um pouquinho a pergunta. Eu vou dizer como eu faço o meu diário de campo. Porque a definição é isso, é um caderno de notas em que você registra pensamentos, ideias, notas de campo. Mas eu acho que a pergunta eu queria dizer para que ele serve, como ele é usado, como ele é arquivado. Então, eu vou responder como eu faço e como eu arquivo. Eu tenho sempre um caderno físico no campo, em que eu tomo notas rápidas, se eu estiver fazendo uma entrevista ou se tiver uma cena de observação. Essas notas rápidas são alguma coisa para eu voltar, é telefone de alguém, nome de alguém, alguma coisa que eu ainda preciso pensar melhor. A não ser que seja uma cena estritamente de observação, como foi no meu livro Cadeia, o caderno de campo ele não é a peça mais importante, ele é um ajuste de memória para mim, no caderno físico, na cena de campo. Mas se a cena for estritamente de observação, ele é a peça central.
em cadeia, eu não podia usar um gravador. Então, tudo estava ali registrado. Era quase que uma taquígrafa. Agora, em outras situações em que eu uso um gravador, em que o diário de campo é ali para essas pequenas notas, o que eu faço é um diário de campo oral, imediatamente depois da saída da cena, seja da entrevista, da situação de observação do campo. Então, eu dito a minha memória, mas eu não faço isso. Eu não espero para fazer, eu faço imediatamente depois. Algumas vezes, até mesmo contra as leis de trânsito, eu vinha fazendo enquanto dirigia para casa. Porque é importantíssimo fazer imediatamente depois, para que a memória não comece a nos trair e a experiência não seja ainda mais a lembrança da experiência. Então, esses memorandos orais, eles são as peças mais importantes do meu diário de campo. Alguma coisa como um memorando de 10 minutos pode levar a 15 páginas de um registro de diário de campo, de uma cena, de uma tarde, de um dia, em torno de um evento. Mas, além disso, eu tento fazer memorandos orais para o diário de campo baseados em um evento, uma categoria. Agora, enquanto eu pesquisava Zika, havia questão relacionada ao transporte das mulheres. Sempre que algo me provocava no campo, não necessariamente na entrevista, mas me provocava como ideia, eu gravava, depois transcrevia e eu tinha uma parte do meu diário de campo, um memorando sobre uma determinada categoria. Então, eu não faço mais o diário de campo escrevendo à mão longamente, chegando em casa e fazendo como aqueles diários do passado. Eu também não faço digitando no computador, eu faço ele oralmente. Me ouvir é uma boa estratégia de começar a arrumar os conceitos e as ideias na minha cabeça. Se você faz diário de campo de outro jeito, ou se quer explorar ainda mais essas técnicas que eu estou aqui compartilhando, escreve para mim. Eu vou ter enorme prazer de voltar aqui e trocar experiências sobre algo, algumas vezes tão solitário e tão pessoal, quanto é uma técnica de pesquisa, como é o caso do diário de campo. Até a próxima. Então, percebam, eu aprendi com a Débora um pouco dessa estratégia do diário de campo, tá? Que eu não dirijo. Eu sempre que eu fazia o diário, eu entrava no carro parado, fazia a minha gravação para depois eu ir embora para o hotel quando eu estava fazendo as coletas. Mas é uma estratégia muito bacana para que a gente também possa estar imerso naquela realidade de forma mais próximo com as pessoas, com aquela realidade que está posta. E aí, rapidamente, para a gente ir já fechando, pensando no nosso horário, só alguns exercícios práticos para pensar as pesquisas nas ciências humanas, né? Como que a gente observa. A gente, então, percebe que esses tipos de pesquisas, abordagens, nas ciências humanas e sociais, em grande parte a gente vai observar os estudos etnográficos. Para análise de políticas públicas, vão ser utilizados esses tipos de pesquisa, a pesquisa de campo, por exemplo, a pesquisa pensando no comportamento social, no campo da ciência política, a gente vai olhar comportamento eleitoral também, como que se conduz o comportamento eleitoral, então, questionários são enviados, né? Quem aí nunca respondeu uma pesquisa da Atlas, né? Ou agora eu esqueci o nome, do Estadão, no período de eleitoral, sempre chega para a gente, ou por e-mail, ou pelo celular, convidando a fazer parte das pesquisas que estão sendo feitas eleitorais. Então, serve nessa lógica mesmo da gente avaliar e mensurar a temperatura ali do nosso comportamento eleitoral. Já nas ciências da saúde, a gente também vai observar uma diversidade de possibilidades de estudos. Então, como eu mencionei para vocês, a gente tem um ensaio clínico, a gente tem estudo de coorte, estudo caso-controle, estudos transversais, né, os observacionais, meta-análise, estudos qualitativos em saúde, que na saúde coletiva a gente utiliza muito essa perspectiva dos estudos qualitativos. O GAT5 está fazendo estudos qualitativos, pensando na maternagem.
A nossa proposta também parte dessa perspectiva de estudos qualitativos, de pesquisa documental sobre o que tem sido produzido de formação em educação permanente sobre equidade lá na Escola Municipal de Saúde. Então, aqui é um pouco desse cenário para que vocês percebam. E aí, para fechar mesmo, né, é entender dentro desses tipos de pesquisa, dos modelos de abordagem de pesquisa que a gente tem, vários desafios são postos para fazer pesquisa. E são desafios, não falando de que isso seja ruim, tá, pessoal? Mas que, enquanto pesquisadoras, e eu vou falar no feminino, porque nós somos um coletivo feminino nesse encontro hoje, é que a gente precisa cumprir os aspectos éticos. A gente, então, tem obrigações e critérios, requisitos de ética em pesquisa, especialmente quando a gente pensa pesquisas com grupos de populações vulnerabilizadas, é fundamental que os aspectos éticos estejam muito bem detalhados e cumpridos ao longo do processo da pesquisa. E a gente pensando em equidade, isso nos reforça essa responsabilidade do caráter ético que precisa ter dentro da pesquisa. São desafios importantes que a gente precisa realmente superar, é desenvolver as pesquisas no âmbito de uma interdisciplinaridade. O nosso PET Saúde vem nessa lógica, a gente está querendo romper com aquela lógica de cada um nas suas caixinhas, e muito mais, né? O que a gente precisa ver como inovador desse edital é o reconhecimento das ciências sociais e humanas para pensar equidade e trabalho no SUS. Então, não é fácil fazer essa integração metodológica, interdisciplinar, com diferentes áreas de conhecimento. É um desafio, mas a gente precisa superar isso para constituir pesquisas mais complexas, mais robustas. A gente precisa também conseguir superar um desafio que se põe agora, especialmente nesses últimos 2, 3 anos, que são as tecnologias emergentes. A gente vai ter um encontro para falar disso, que é para fechar nosso ciclo de estudos, que é como que a gente utiliza essas novas tecnologias. A questão hoje, gente, não é mais falar que não vai ser usado IA. Não é negar a IA, a inteligência artificial, ou a Big Data. É que eu preciso me preparar para usar isso, e usar isso de forma responsável e com ética. Então, não é não usar, é saber usar e usar de forma responsável e dentro dos princípios éticos. E, claro, um desafio que tem se tornado mais difícil ao longo dos anos é garantir uma ciência aberta, porque cada vez mais os periódicos têm se fechado na lógica das taxas. Então, fica difícil, muitas vezes, a gente acessar a produção do conhecimento se a gente não pagar pelo acesso àquele artigo ou aquele conhecimento. Então, se vocês pegam revistas internacionais, né, muitas vezes a gente vai ter que pagar em dólar, $20. Então, converte-se em real. É difícil a gente conseguir acessar, então, esse conhecimento. Então, é um desafio que está posto também para a gente. E, claro, sempre, independente do tipo de pesquisa, de abordagem que a gente use, o nosso farol é buscar o rigor metodológico para que a gente possa produzir uma ciência que ela possa contribuir com a transformação da própria ciência, mas a transformação e trazer benefícios para a sociedade. Então, hoje que a gente termina nosso encontro hoje, né, nessa condição, queria ouvir de vocês, o que vocês acharam bacana, e aí nesse cenário também, para ouvir vocês, eu já vou finalizar a gravação, que aí termina aqui, para colocar no canal do YouTube, mas queria ouvir vocês de forma geral, né, o que vocês levam desse encontro em uma palavra,